Boa tarde, gente. Seja bem-vindo ao meu canal. Peço a vocês que se inscrevam, dá um likezinho, dá um comentário. Eu agradeço a vocês. Se gostou, se não gostou, né? E vamos... Bem, nesse horário, né? Para todos nós aqui no Rio, boa tarde. Espero que vocês gostem da minha história de hoje. Que eu vou contar uma história da minha tia, com a tia que eu amava, convivi com ela até o ano passado, que ela veio falecer o ano passado. E eu a conheci lá na Paraíba, como eu já contei, e quando eu fui para lá, né, fiquei 2 anos, nesses 2 anos eu vivi coisas maravilhosas e também coisas muito tristes. E a triste é que a gente acostuma mais a se lembrar, né? Como criança, são as coisas que mais a gente lembra nessa hora, são as coisas tristes. E essa minha tia, ela trabalhava na fazenda de portuguesa, eu não sei se era português, mas o que eu vi depois que eu cheguei aqui no Rio, que eu fui conhecer, ou era holandês ou era português, porque eles falavam atrapalhadas, eu como criança não entendi. Depois que eu cheguei aqui, como a minha avó tem português, da parte de mãe tem português, então poderia ser que eles eram portugueses. Então o que aconteceu? A minha tia ela era negra, mas muito linda, era bonita, minha tia. E tinha outras irmãs, eram 3 ou 4 irmãs que eram negras. Na família do meu pai lá era negra, só tinha essa família negra do meu pai. E todos chamavam eles de Zé Preto, Maria Preta. Só se referia como sobrenome, chamava Zé Preto para conhecer quem era, porque lá tinha tanto José, né? Então as pessoas faziam, para se identificar, chamavam de Manel Preto, José Preto. Então o que acontecia? A minha tia trabalhava nessa casa, na fazenda, meu avô morava no terreno, mas a minha tia ficava mais nessa fazenda, acho que era 3 tias. As outras mais novas não trabalhavam lá. Trabalhava na roça com meu avô. Isso é que meus tios contavam, né? Contam depois o porquê disso. E essa minha tia, ela tinha uma filha. Ela só tinha uma filha que vivia com ela, mas ela já tinha tido vários filhos. Só que ela não casou, homem nenhum casou com ela. Porque a família branca, as pessoas todas brancas, não deixavam ela casar. Os rapazes casar com ela, os homens. Então, o que fazer? Ela se apaixonou por um cara louro. Eu vi ele lá. Ele tinha o cabelo aqui, todo louro. Lourão. E a família não permitia que ele se casasse com ela. Não deixou. Mas ela teve muitos filhos dele. Teve uma ocasião que ela que me contava. Depois eu vou explicar o porquê que eu tô sabendo dessas coisas. Como ela contava para mim. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ela ficava na fazenda, mas esse louro ia lá visitar ela à noite, ficar com ela, que era um pouco distante, que eu lembro quando ele morava, um pouco que a mãe da minha tia era essa fazenda, que passava da minha casa lá para o outro lado, e ele ia para lá. Então, ela teve muitos filhos dele. E ela, coitada, não tinha com quem falar, não tinha nada. E os outros filhos, todos lá, as crianças morrem, né? Os recém-nascidos morriam assim, que era um absurdo. O que aconteceu com a minha tia? A mesma coisa. E algumas que sobreviveram, ela teve que dar, porque ela não conseguia sustentar a criança, porque ela já vivia praticamente favor lá nessa fazenda, só que ela teve uma que ficou com ela até ela vir embora para cá. E a minha tia fazia assim, me pegava, eu e minhas irmãs, e ia para a lagoa, para lavar o cabelo da gente. Ela passava na estrada, pegava joá, raspava joá para lavar o cabelo das crianças, nossa, minha. E a minha tia, quando me levava para a lagoa, ela começava a me contar essas coisas. Ela falava do namorado dela que tinha filho, falou da família dele,
dos pais dele, ela me contava. Me contou que uma vez ela teve um filho, bem antes de eu chegar na Paraíba, e a família do rapaz pegou a criança. Ela, ela disse que soube que pegou a criança dela e desapareceram com a criança dela. E disseram que eles botaram a criança em cima do formigueiro. Eu não sei se isso foi verdade, mas eu acho que ela também não sabia, mas contaram para ela. E ela sofria muito, ela era muito triste, assim. Então ela conversava comigo como coisa que eu fosse uma adulta. E eu não entendia, eu escutava. Aí contava dos casos, e do caso dos outros namorados que ela arrumou. E ela levava a gente para a lagoa, todo mundo pequeno botava e começava a me contar história. Aí eu contava história para ela e eu falava assim, ai, tá bem visto, porque lá quando eu conversava com ela, que eu falava alguma coisa, né, que ela me dava razão, essa era a maneira de dizer que eu tinha razão. Ah, mas tá bem visto, ah, eu ficava toda orgulhosa. E essa minha tia, essa família que era loura, maltratava muito ela. Ela já era maltratada na fazenda. Chegava na fazenda, era praticamente uma escrava, porque ela vivia praticamente com o dinheiro que recebia, não dava para quase nada, ela só dava para comprar roupa para ela e depois comprar roupa da filha dela, porque ela tratava, que ela ficou, que o nome dela se chamava Maria Luísa, que ela também faleceu. Ela, depois que veio para cá, que meu pai trouxe elas, né? Mas esse acontecimento era muito triste. Então acontecia nessa fazenda, que eu nem cheguei a conhecer essa tia, que o dono da fazenda casou. Uma das filhas do casal lá da fazenda. E meu avô que vivia naquela fazenda escravo, que eles exploravam meus tios, meu avô, e meu avô tinha que botar os filhos todos para ajudar ele na roça. Então, quando chegava no final da roça, não tinha nada para receber. Meu avô ainda estava devendo o dono da fazenda. E todo mundo trabalhando. E nunca acabava de capinar. E ele tinha uma filha caçula, a última, né? Porque meu avô foi casado 2 vezes. E meus tios que viviam com ele, que era garoto, quando eu cheguei lá conheci com eles, eram garotos também, ajudava meu avô. Então, que me contaram, que minha tia me contou, que foi assim, o fazendeiro casou a filha, porque ia morar em outro estado, não sei que estado, e falou pro meu avô assim, você tem que... O João, acho que meu avô era João, João, você vai ter que me dar uma filha sua, porque a minha filha casou e precisa que alguém vá com ela para ajudá-la no serviço. Eu sei que meu avô não queria dar a filha dele, que foi a maior tristeza da vida dele deixar essa filha ir com ela, com a filha dele. Aí ele chegou, conversou com ele e ele falou assim, não, você vai ter que me ceder uma filha, porque se você não me ceder uma filha, você pode sair da minha fazenda. E meu avô ia para onde? Porque negro lá não tinha direito à terra, não tinha terra, onde ia tirar? Só os brancos, que até meus tios da parte da minha mãe tinha terra, né? E meu avô não tinha. Meu avô morava numa tapera, alguma coisa estranha. Não tinha nem, era uma palha cobrindo a casa e não tinha nem porta, as casas eram de estuque, as paredes, que eu, como criança, eu nunca tinha visto tipo daquela, eu tinha visto de madeira aqui no Rio, né? Antes de ir para lá. Aí minha tia estava me contando essas coisas, né? Do sofrimento dela e da família, para eles ficarem. Então, minha tia me contava as coisas, e o tempo foi passando e tudo que acontecia com ela, ela me contava. Mas ela me contava porque não tinha ninguém, depois que eu fui entender por que ela me contava essas coisas. Não tinha ninguém para ela falar, não tinha ninguém para ela contar, para ouvi-la, né? Porque era muito triste. Não tinha ninguém para defendê-la, os irmãos saíram tudo de lá, o meu pai casou e veio embora para cá, depois voltamos, e meus tios mais velhos, e elas ficaram lá, né? Essas mulheres ficaram largadas. E aí os irmãos, que era homem, que era do segundo casamento do meu avô, eles já eram criança ainda também. Aí minha tia me contou essa.
Mas eu fiquei tão passada, tão triste depois do tempo, que eu comecei a pensar. E eles falaram com meu avô. E meu avô não teve saída, entregou a filha dele. Você sabe que até hoje ninguém tem noção de onde está. Teve tio que tentou achar, não encontrou. Porque há um tempo atrás, né, não tinha nem internet, nada para conseguir descobrir as pessoas que foram perdidas da família. E outra filha que a minha tia me deu fui madrinha de uma filha dela, que era minha prima. Mas eu me lembro que eu era tão pequena que para mim pegar a criança, eu tinha que sentar na escada da igreja e botei a criança, eu me lembro que eu botei ela no colo e ela era muito grande, me cobria assim. Grande assim porque eu era pequena e ela colocou aqui no meu colo, eu fiquei, né? A segurança da criança na frente da igreja esperando lá para ser batizada. Então, eu amava essa minha tia. Ela também era muito agarrada comigo. E foi a única pessoa que me ajudou nos horários mais tristes. Para frente eu vou contar. Então, aquilo lá, eu acho que é muito triste. O que as mulheres sofrem hoje, as de antigamente sofreram muito mais. Muito mais. Aí que foi passando o tempo. E depois, e minha tia tinha um capricho com a minha prima, Maria Luísa. Ela caprichava na roupa da minha prima. Ela fazia roupa de babado, aquelas coisas. E quando tinha missa, porque lá tinha uma missa por ano, lá nesse lugarejo, onde enterrava as criancinhas, que eu tinha pavor de passar. Aí aconteceu que ela botava a minha prima, a minha mãe cantava na igreja, todo mundo, quando tinha missa lá ia todo mundo. E botava a minha prima lá em cima de ser anjo para coroar Nossa Senhora. Eu tinha paixão para fazer isso. E minha mãe nunca me botou lá, nunca fez roupa para mim. Minha mãe era costureira, mas não fez nada. E eu ficava, até hoje, quando eu vejo uma coroação de Nossa Senhora, eu fico emocionada, eu me lembro que eu queria tanto ser anjo lá, com as outras crianças, nunca consegui. Mas tudo bem. Aí, aconteceu que passou o tempo. E outra coisa, depois que minha mãe ficou grávida, da minha irmã, aí minha tia ia tomar conta da gente, né? E comecei também a ficar mais próxima dela. Quando nós viemos para aqui para o Rio, meu pai resolveu trazer ela, né? Mas isso vai ficar para depois que eu vou contar como foi a situação, né? Para ela vir com a gente e como foi que nós recebemos o aviso que a gente tinha que chegar, recebemos a carta, né? Porque quando minha mãe recebeu a carta foi uma alegria. Então, essa minha tia, os homens da Paraíba, lá, esse lugarejo, todos eles queriam, claro, né? Ela tinha um filho um atrás do outro do louro. Eu acho que mandaram o louro embora de lá, que eu vi ele uma vez. Mas eu acho que a família afastou ela dele. Aí ela arrumou outro namorado. Aí teve outra filha. Aí essa ela deu logo. Essa não faleceu, não. Ela deu para a família dele lá, para ele resolver. Essa eu soube que ela se formou depois de um tempo, que essa que ela deu era a minha afilhada, que ela deu. Entendeu? E ela ficou, ele deu e levaram ela para longe, mas depois a minha tia falou comigo que ela tinha uma família boa, que cuidou dela, não sei o que, não sei se é verdade, né? Porque do jeito que esse pessoal trata as pessoas, né, a gente nem acredita, mas a minha tia recebeu uma boa notícia e tal, que ela tinha sido bem adotada e tudo bem. Então, essa história me chocou muito, foi quando eu fiquei mais velha, em que eu comecei a pensar no que significa essa coisa de explorar as pessoas. Que aí que eu vim conhecer a verdade das pessoas que eram negras, que aconteceu também com a minha mãe. Com a minha avó da parte de mãe, foi a que salvou meus pais, meu pai e a família dele.
porque meu pai já era velho, velho no sentido assim de 20 anos, né, para nós, que nunca tinha, não tinha documento, não tinha nada, meu pai, meus tios, minhas tias, não tinha documentação, não tinha nada. A minha avó, por parte de mãe, que era uma pessoa sem preconceito nenhum. A minha avó, que minha mãe se apaixonou pelo filho dela, né, pelo meu pai, e aí embarcou todo mundo na onda. Minha avó pegou, levou meu pai, meus tios, minhas tias, tudo pro cartório. Minha avó, parte de mãe, que é a branca, pegou, botou todo, fez documentação de todo mundo, mas sabe o que ela fez? Botou todo mundo no nome dela. Meu pai, meus tios, todos era filho dela, porque eles precisavam trabalhar. E tinha uma fábrica em Rio Tinto, num lugar lá na Paraíba mesmo, que eu não sei onde é que fica esse Rio Tinto, mas eu ouvia falar. E minha avó botou todos os meus parte de pai da família, da minha tia, que morava na fazenda lá, com o nome dela, sobrenome. Então, a minha mãe casou com meu tio, com pai, filha da minha avó, né? Que é minha avó branca. Outro tio casou com a sobrinha branca. Bem, os homens lá podiam casar com as brancas, mas os brancos não podiam casar com as negras. Nenhuma das minhas tias se casaram, porque era negra. Mas filho não faltou. Filho não faltou. Todo mundo, né, se aproveitava das negrinhas. E ela era umas negras lindas, minhas tias. Muito bonita. Então, olha, hoje eu vou parar por aqui. Porque essa história me marcou muito a minha vida. Me deixou muito amargurado um tempo. Eu fiquei até pensando, meu Deus, como que pode? Fiquei meio chocada depois, porque a gente vai crescendo, vai conhecendo a história, né? Eu comecei a descobrir o que foi. Aí que eu fui colocar na minha cabeça o que significava. Eu fiquei muito chocada com tudo isso. E meu pai, não aconteceu nada, não conseguiam fazer nada, porque eles também não tinham nem documentação. Se não fosse a minha avó, eles, não sei o que acontecia. A minha avó pegou os filhos do meu avô e botou ele como filho dela. E essa foi essa ocasião que meu pai teve que vir embora. Isso eu já estou contando a história antes de eu ir lá. Porque a essa também é minha tia, minha mãe que me contava essa história. E eu também ouvi as histórias, né? E essa história da filha que foi para Paraíba, minha tia me contou, do namorado que foi lá, que botaram o garoto a criança no formigueiro. Então é um absurdo, sabe? É por esse tipo de coisa que eu resolvi contar essa história, entendeu? Que a gente guarda muita coisa triste, mas Deus foi tão bondoso comigo que vocês ainda vão saber o que Ele me ajudou para me ter um equilíbrio, né? Assim como um ser humano, para cuidar da minha família agora. Muito obrigada, boa tarde. Não esqueça de dar um likezinho, de se inscrever e partilhar também, né? Manda para alguém o fio, o vídeo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Uma boa tarde.